E hoje eu pedi a Deus uma palavra muito propícia para o nosso dia. E a palavra do Senhor para nós hoje, ela faz parte da nossa leitura devocional. E eu gostaria de ler alguns textos aqui com os irmãos, que se encontra, pode ficar sentado mesmo, tá, irmãos? No capítulo 15 de Lucas, e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava, presta atenção, ele não comeu a comida dos porcos, mas a fome era tanta que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhes ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Você pode glorificar o Senhor, querido? Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu achava que esse texto falava sobre o filho pródigo, o filho gastador. Mas quando eu estava meditando, na verdade, sobre esse texto, eu descobri algo impressionante. Que o personagem principal desse texto não é o filho pródigo, mas é o amor do pai. É tão interessante porque o texto que nós lemos vai nos ensinar que este filho, todos os 2 filhos, tinham a mesma educação, a mesma autoridade, o mesmo tratamento e tinham direito à mesma herança quando o pai viesse falecer. Tudo era igual entre eles. Viver na presença do pai era algo abençoador, sabe? Você ter provisão de tudo. Eu estava até lembrando esses dias, né? Quando eu cismei que eu queria casar, vou casar. Nunca paguei uma água de luz, nunca comprei um bujão de gás, nunca fiz nada em casa. Meu pai não deixava, né? Cuidava de tudo. Depois de um mês de casado, começou a chegar as contas, eu fui ver que a realidade do casamento é boa, mas tem alguns compromissos aí que a gente precisa, né, ter. Então, o que acontece? A gente só vai dar valor, na realidade, sobre a bênção de Deus em nossas vidas, irmãos, quando realmente a gente começa a perder os privilégios que nós temos. Aquele filho, em um dado momento da sua vida, olhando a prosperidade, a bondade do seu pai, sabe o que ele desejou? Ser maior do que o pai dele. Quando ele, olha só, ele comete alguns erros terríveis.
Primeiro ele pede a herança. Não existe herança de gente viva. Sabia disso? Se o seu pai tiver uma propriedade, 10 casas, sei lá o que tiver para fazer, se ele quiser vender e torrar o dinheiro, não tem problema nenhum. A casa é dele, tudo é dele. Se não quiser deixar, quais são os meus direitos? Não tem direito nenhum. De vez em quando aparecem uns vídeos aí na internet dizendo que alguém perguntando, eu não teria direito sobre, meu pai está querendo vender a casa ali, aquelas coisas, e os meus direitos? Aí o advogado fala, você tem direito de pegar uma carteira de trabalho e procurar um serviço e conquistar o que você quiser. Mas na verdade não existe. Sabe? Você chegar para o seu pai, para sua mãe, ou como esse filho chega, ele está pedindo para o pai, morra. Já pensou? Dentro daquela sociedade, e aí eu vou trazer a tradição judaica, alguns estudiosos da escola judaica vai dizer o seguinte, que quando ele pede a herança, embora o texto aqui não relate, mas o pai com certeza tentou convencê-lo do contrário, quando ele pede a herança, ele pede a morte do pai. E quando ele pede a morte do pai, entre aspas, há uma revolta na comunidade, irmãos. Por quê? Porque aquele indivíduo não só estava abrindo mão da bênção, que era estar sobre o cuidado do pai, como pede a herança, simbolizando, de uma forma mais popular, pai, morre aí e me dá minha parte. Você está entendendo? Então o texto vai dizer o seguinte, que ele vai dar ali aquela parte que cabia para o seu filho. E qual era a ideia do filho, irmãos? A ideia do filho era prosperar mais do que o pai. Sabe o que chama isso? Síndrome de Lucifer. Quem foi que estava abaixo de Deus, que tinha toda a autoridade no céu, abaixo do pai, abaixo de Deus, e quis causar e causou uma rebelião lá em cima? Não estava satisfeito na posição que ele estava. Ele achou, Satanás achou que poderia ser maior do que Deus. Só que nós sabemos que existe uma luta travada, mas ele já é um derrotado. Quando o indivíduo entra nessa situação, você quer saber? Eu vou pegar minha herança, eu vou sair para determinado lugar, vou fazer os meus investimentos e eu serei maior do que o meu pai. Agora vamos imaginar, tá? Naqueles tempos não havia aí carros elétricos, nada disso, né? Uma Lamborghini, nada disso. Mas imagina aí aquele camelo, né? Bonitão, aquela roupa, hein? Não, eu menti nada, ele era filho do rei, rapaz, que nada. Era aqui, o camelão ali, né? O mais bonito, o mais preparado, roupa de linho fino, porque não era para qualquer um, tá? Roupa de linho fino, servos a seu dispor, né? Tudo ali na sua mão, e ele abre mão de tudo isso. E aí ele pega o seu camelão lá, bonitão, junta suas coisas, junta sua riqueza, e de repente, talvez, isso aqui já sou eu falando, conjecturando, né? Bate o pezinho e fala, daqui eu não quero voltar nunca mais. Orgulho. E ele sai dali com aquela panca toda, deixando para trás a bondade de um pai que não media esforços e nem limitava a sua bondade, o seu amor, para abençoar os seus. Esse pai era tão bom que quando ele entra na sarjeta, quando o filho está lá na sarjeta, ele vai olhar para quem? Para os escravos, para os funcionários do pai dele, e vai dizer, nem os funcionários do meu pai passam a situação dessa que eu estou passando hoje. Olha só como é que o homem era bom. O filho pródigo, ele representa o homem morto em seu pecado. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus fez o homem e a mulher lá no jardim, os plantou no jardim. E Deus, todos os dias, ao virar do dia, Deus falava com ele, o que demonstra comunhão, graça, misericórdia e presença de Deus. E aí nós sabemos toda a história que envolve a serpente, a desobediência, a queda do homem, e aí é esse o retrato do filho pródigo. Alguém que estava em comunhão com o Pai, na presença do Pai, todos os dias recebendo a bênção, a graça sobre a vida dele, e ele abre mão. Por quê? Porque ele acha que ele consegue coisa melhor. Eu estava agora há pouco ali me lembrando de uma clínica pastoral que eu dei um dia, uma mulher me procurou para conversar comigo. Por quê? Ela era divorciada, já estava no segundo casamento, e a gente conversando, ela me disse o seguinte, antes de eu falar, esse segundo casamento era um terror. Chegou a apanhar do marido, um problema muito sério. E aí eu perguntei para ela, mas e o primeiro esposo? Ela falou, ele é um cavalheiro. Bom pai, bom marido, uma pessoa excelente. Ele já havia contraído outro matrimônio também.
Como é que resolve isso, né? Só Jesus. Eu perguntei, mas por que você largou? Não sei, me deu um negócio na cabeça, não quis mais ficar com ele. Entendeu? Ela tinha um marido bom, tinha alguém que um bom pai, segundo as palavras dela, e foi viver uma aventura. E aí agora estava naquela situação. Então, a gente tratou ali, aconselhou, mas a decisão final sempre é da pessoa, principalmente hoje quando envolve família, irmãos. Irmãos, eu sou a favor da família. Se há possibilidade de restauração, eu sou a favor da restauração. Agora, se o relacionamento começa a ter agressão física, verbal, violência, aí a gente tem que tomar cuidado. Aí já é caso de polícia, não é caso nem de pastor. Então, nós oramos, aconselhamos, ela seguiu a vida dela lá, né? Não tinha como desfazer o casamento da outra, ela já estava casada do outro lá, ela já estava casada, então ela teve que vai ter que conviver com isso o resto da vida. Então nós temos que ter cuidado porque existem situações em nossa vida, irmãos, que nós vamos colher frutos terríveis por uma decisão mal pensada, sabe? Às vezes o indivíduo está numa igreja tão abençoada, tão cheia do poder de Deus, mas ele não consegue se sentir bem dentro da casa dele, ele começa a desejar estar em outros lugares, porque o outro lugar isso, o outro lugar aquilo, e não sei o que tem. Irmãos, toma cuidado, porque o adversário das nossas almas, ele está buscando a quem possa tragar. Quando a gente começa a questionar muito sobre a liderança, sobre quem faz, o que não faz, o que isso, o que aquilo, e para de olhar para dentro de nós, abre-se uma janela para que o inferno introduza pensamentos e sentimentos terríveis. Aí casamentos vão embora, relacionamentos se vão, emprego vai embora, tudo começa a diluir aí na miséria do mar da vida. Olha só para este jovem, né? O que ele faz? Ele se rebela contra o pai. Lucas capítulo 15, versículo 12 vai dizer assim: e o mais moço dele disse ao pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai repartiu por eles a fazenda. Ou seja, o filho mais novo desejava os bens do pai. Meu irmão, nós não precisamos desejar o lugar do outro, porque o pai que nós servimos é o Deus que pode nos prosperar também. Quantas pessoas hoje no mundo estão, né, puxando o tapete do outro para tentar tomar o lugar ali do outro, para poder ter a vida do outro? Me lembro uma vez de uma pastora, de um pastor abençoado, né, que uma irmã começou a admirar muito o pastor, sabe? Começou a admirar muito o pastor e não sei o quê, e nessa admiração começou um sentimento surgindo no coração. E aí ela foi conversar com a outra irmã. Ah, eu queria que meu marido fosse igual ao pastor. A irmã falou, então seja igual a mulher do pastor. Porque se o pastor é o que é porque a esposa dele promove isso na vida dele. Então as pessoas querem o lugar do outro sem entender qual será o preço. Na parábola a gente entende que Deus, que o pai aqui representa Deus. Mas vamos imaginar aqui nessa parábola, irmãos, quantas madrugadas, quantas situações difíceis, quantos tempos difíceis esse homem, de repente, viveu na vida dele para ter a abundância de bens que ele estava possuindo. Coisa que o filho não sabia, não havia experimentado. Então, se você pegar R$1 e dar para quem tem experiência, ele consegue dobrar esse R$1. Mas se você pegar 100 milhões e entregar na mão de quem não sabe mexer com 100 milhões, vai perder tudo. A experiência vale muito mais, a inteligência, a sabedoria vale muito mais do que qualquer dinheiro na mão. Tem até uma música aí no mundo que diz que dinheiro na mão é vendaval, porque vai embora mesmo. Não é verdade? Então, o que é que nós precisamos? O que é que esse filho faz então? Ele se rebela contra o pai. Ele quer buscar ser maior do que o pai, mas ele não tem a experiência que o pai tem. Mas pensa comigo, sabe o que Deus está nos dando aqui nesta casa? Experiência. Ontem eu estava falando lá no GC, grupo de crescimento. Aí você dá a ideia de que, vamos encher de gente. Mas talvez não é o momento de encher de gente, é grupo de crescimento espiritual. Nesse momento, vai encher de gente, sabe? Mas vai ter primeiro consolidação. Para que quando a gente chegar assim no ápice da bênção de Deus, todos nós temos base sólida. Para que nada que venha lá de fora do mundo venha seduzir o nosso coração e a gente se entrega ao que está lá. Por que aquele mercado, enquanto o homem estava vivo, o dono estava vivo, não acabou? Porque ele sabia quanto valia 1 centavo, R$1. Ele olhava lá para trás, olhava aquele momento que ele saía na rua carregando aqueles negócios igual maluco, né? Para poder ganhar o seu dinheiro, defender o seu pão. Então, quando ele via aquela empresa grande, ele olhava lá e sabia quanto valia cada centavo.
Nós estamos aqui louvando, bendizendo o nome do Senhor. Passa frio, passa tempestade, né? O pastor Moura falava, né? Que a igreja é igual a lua, ela tem fases. Tem hora que a igreja está cheia, tem hora que a igreja dá uma minguada, depois ela volta de novo, né? E tal, e é uma situação assim. Mas com isso nós estamos ganhando, sabe, experiência e firmeza na presença de Deus, para que a sedução do mundo não venha manifestar em nosso coração. Então, o filho desejava os bens do pai, mas não a presença do pai. Meu Deus. Eu quero o que você tem. Quantas pessoas se apresentam diante de Deus para alcançar uma bênção? E aí o pastor, a igreja levanta em oração, e Deus, por graça e misericórdia, vai lá e abençoa o indivíduo, né? E quando ele é abençoado, desaparece. Deus não quer que nós tenhamos com ele esse tipo de relacionamento, irmãos. Eu tenho orado a Deus nesses dias, falado: Senhor, todos os dias da minha vida me torne um adorador na tua presença, Senhor. Porque o adorador não tem tempo ruim para ele. Não existe culto ruim, irmãos. Falou que tem Deus presente ali, meu Deus do céu, está tudo bem. Sabe? Eu não preciso desejar, né? Eu quero estar na posição do reverendo Luciano, eu quero ser o presidente aqui. Nada, meu irmão, eu quero estar no céu. Eu quero estar na presença do Pai, porque o dinheiro desse mundo vai embora. O que o mundo pode entregar vai embora, meu irmão. Então, não queira os benefícios do Pai. Os benefícios do Pai são consequenciais. Você está na presença de um Deus que cuida de você. Sabe aquela luta, aquela lágrima na madrugada, aqueles questionamentos que não saem do coração? Vem para a presença do Pai e você vai ver o Pai trazendo bônus na sua vida, abençoando, prosperando a sua vida, te trazendo firmeza, porque a melhor coisa que tem é viver na presença do Pai. Né? Isaías capítulo 59, versículo 2 vai dizer assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Quer dizer, eu desejo o que o Pai tem, vivo na iniquidade, e a iniquidade me separa de Deus. E aí, eu posso orar 24 horas por dia, mas o meu pecado, a minha transgressão, a minha rebelião contra Deus vai fazer com que Deus vire o seu rosto em oposto àquilo que eu preciso. Você quer viver sozinho? Quer viver sozinho? Viva sozinho. Servir a Deus, irmãos, não é obrigatório. Pai, me dá a herança? Toma. Claro, eu acredito que houve ali várias tentativas do pai. Por quê? Mas para que isso? Você está bem aqui? Não. Por quê? É igual um indivíduo que sai de casa para comprar um carro. Nunca teve um carro na vida, eu quero comprar um carro. Aí vi uma Belina Del Rey lá nos anos, lá atrás, lá, né? Lá nos anos dinossauro, vi uma Belina Del Rey linda, eu estava com o Corcelzinho 1, irmão. Nunca empurrei o Corcelzinho 1. Eu levei a Irlane várias vezes, lembra? Lá pro seminário a gente estudava junto lá no CTMIT lá. Até inclusive eu acho que Deus me deu aquele carro por causa da Irlane. Sabe, eu já falei isso com ela. Porque assim, pensa num cara desempregado, doente, e o INSS mandou embora 7 meses sem receber, a pé, chorando, andando 11 quilômetros para ir para o seminário, chorando. E a minha esposa do lado fazendo seminário comigo, e ela falando: eu tenho que passar na casa da mãe, que era mais 11 quilômetros para frente, depois ainda. Depois a gente ia ter que voltar. Aí ela estava na frente com meu filho, né, andando ali, caminhando. Eu falei: Deus, era o sábado, eu falei: Senhor, é quando, Senhor? Aí eu vi um Corcelzinho 1 naquela semana mesmo e fiquei sabendo que aquilo era econômico, que não sei o quê, que fazia 22 km por litro. Falei: Deus, eu preciso de um negócio desse. Mas não tinha, irmãos, eu não tinha R$1 para colar o pneu da bicicleta. Naquela semana, 7 meses de pagamento veio. Comprei o Corcelzinho 1. Já logo, né, Deus colocou a Irlane no nosso caminho. Eu falei: olha, Deus me deu esse carro por causa da Irlane. E a gente foi indo e voltando, fazendo ali, né? Aquele trajeto do seminário ali foi benção. Irlane deu um trabalho para formar, porque só quer tirar 10. Se tirasse 9,5, misericórdia. Era um chororô danado. Gente, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Né? Aí chegou na hora, não queria formar, porque não sei o quê. Não, agarramos nela ali, né? E terminamos o seminário. Foi uma benção muito grande. Mas aí um dia eu tô lá, esse Corcelzinho 1, nunca empurrei aquele carro. Nunca. Esse Corcelzinho 1, já tá não sei o quê. Aí eu passo lá no aterrado, uma Belina Del Rey. Bonita, aquele friso em cima, aquele tipo um bagageiro, né? Que eu falo: rapaz, R$2.500. Fui lá no Banco do Brasil, peguei o dinheiro, comprei. Só que eu percebi que ela estava assim, lá atrás, meio cambota.
Mas sabe, quando você está vendo um negócio, você só vê bonito. É igual a Ana quando olhou para mim, eu falei para ela, não, olha, ó, se tirar o colírio celestial dos olhos da missionária Ana, eu falei, eu tô no sal, tô lascado. Né? Então eu falei, Jesus, põe lá um colírio nos olhos dela, aí tá tudo certinho. Aí beleza. Passados dias, irmãos, eu percebi que o carro estava trincado dos dois lados. Fizeram uma meia boca de solda ali. No outro dia eu estava empurrando o carro. Passado 15 dias eu fui lá no vendedor conversar com ele. E aí, sabe o que o vendedor falou para mim? Ficou uma lição para toda a vida. Ele falou para mim assim, eu reclamei do carro, né? Ele falou assim, olha, eu não posso fazer nada por você. Agora aprenda uma coisa. Todo dia sai um bobo de casa. Todo dia sai um bobo de casa que quer comprar um carro, que quer comprar não sei o quê, que quer fazer não sei o que tem, que não sei o que tem, e só consegue enxergar o melhor. Eu virei as costas, fui embora, falei, caramba, hein? O cara me chamou de bobo e eu não pude falar nada com ele. Eu estava com um carrinho que me atendia. Meu filho gostava dele porque ele abria a janelinha de trás. Gente do céu, nunca empurrei aquele carro. E aí eu tive que aprender que às vezes nem tudo aquilo que parece ser belo vem de Deus, irmãos. Tá entendendo? Aí vem aqui o filho pródigo, vamos voltar aqui, senão tá dentro, tá? Tá aqui uma imagem, o filho pródigo sentado aqui perto dos porcos, né? E ele caminhando para uma cidade reluzente, tá vendo lá que bacana a imagem, né? Mas irmãos, olha só, esse é um dos textos que eu mais amo. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são o caminho de morte. Tá entendendo? Saiu aqui todo bonito, camelão, né? 4 patas, certeza, né? Roupa de linho fino, gastou todo o seu dinheiro com luxúria, amigos se agregaram, se achegaram, amigos íntimos que viraram, enquanto o ouro, a prata estava ali, sabe, era cercado, galanteador, Dom Juan de repente, aí, não sei, né? Aproveitou. Mas quando o dinheiro acabou, o que ele consegue? A única coisa que ele consegue é aquilo que o diabo pode dar. O diabo nunca vai te oferecer um corcelzinho velho. Ele vai pegar lá a Belina Del Rey, bonita, aquele verde metálico maneiro, sabe? Aquele, eita, nossa. Quando eu sentei ali, eu falei, ih, rapaz, ó. Aí eu passei na rua, irmão, rapaz, você ficou bem nesse carro. Aí eu falei, eita, é nóis, né? Até o outro dia que eu precisei empurrar o carro pesado para chuchu sozinho, meu Deus do céu, já começou. Meu Deus. Agora está aqui o filho pródigo. Numa realidade triste. Cadê os amigos? Quando ele mais precisava. Aqueles amigos que ele chegou e falou, não, rapaz, pode deixar que eu pago. Pode deixar que eu... E, ó, esquenta a cabeça não. Isso aqui, ó, rapaz, tá comigo. Né? Tá tudo certo. Aonde estão agora? Chegou a fome, a roupa já não é mais de linho fino, já está toda rasgada, suja. É o que o diabo oferece para a vida do homem. Parece ser bonito, mas o fim é caminho de morte. Sabe? Então esse indivíduo ele chega numa situação de ruína. Ele gastou, diz aqui o capítulo 15, versículo 14, 16, gastou tudo, sofreu fome e passou a cuidar de porcos. Mas aí, o que acontece? Cuidar de porcos, para o judeu, seria o fim da picada. Porque era um animal impuro. E ele não só teve que cuidar dos porcos, como ele, na situação miserável que o diabo deixou ele. Porque a decisão, presta atenção numa coisa, o diabo nunca vai te pegar e te jogar na sarjeta, tá? Presta atenção. O diabo vai fazer você passar, ver a Belina Del Rey assim, né? Isso não. Aí depois você passa de novo, rapaz, mas não é que tá legal? Quanto que é? E vai lá e faz uma dívida maior ainda. O diabo nunca vai fazer isso, ele vai te induzir. Abandonar seu ministério, abandonar tua igreja, abandonar tua casa, abandonar tua esposa, abandonar teu negócio, abandonar tudo, porque não tá bom. Não tá bom? Vamos chegar pro pai, o pai ajuda. O pai faz ficar bom. Meu Deus! Aí o que acontece? Agora está aqui. Ó. Triste realidade. Gastou tudo, sofreu fome e passou a cuidar de porcos. Vou ler só mais uma vez. Provérbios 14, 12, que diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são o caminho de morte. A sensação da falsa liberdade. Estava longe do pai, eu faço o que eu quiser.
prazer momentâneo, né, o que o dinheiro pode dar, ilusão de felicidade. E quando o diabo toma, ele não te empurra assim, ele não pega seu braço e te leva lá, mas depois ele puxa o tapete de uma vez só. Meus queridos, a aplicação para a nossa vida está aqui, ó. Quem abandona o Pai, inevitavelmente descobre que o mundo não pode satisfazer a alma. Se você não consegue se satisfazer com o que Deus está te dando neste momento, não é o mundo que vai realizar o teu sonho e o teu desejo. A miséria espiritual que essas pessoas se encontram hoje, e que se nós não tomarmos cuidado, evangelista Jair, pastor Sebastião, nós entramos no mesmo caminho. O que está surgindo de gente, de pessoas hoje, falando que Deus não existe, que a Bíblia é uma farsa, que Jesus não morreu nada, que Maria não engravidou, virgem do Espírito Santo, nada, e confundindo a cabeça do povo, trazendo transtorno só para te tirar da graça. Mas eu aprendo com o filho pródigo é o seguinte, fica na posição que Deus te chamou. Sabe? Fica na posição que Deus te chamou, meu irmão e minha irmã. Porque o teu pai, ele é abençoador. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, existe algo em Deus que é maravilhoso. Quando eu cheguei lá arrependido com o carro que eu comprei, o que o cara falou? Todo dia sai um bobo de casa, né? Todo dia sai um bobo de casa e eu tô aqui para satisfazer a vontade desse bobo. Mas aqui, esse indivíduo chegou numa situação tão deplorável espiritualmente, e aí, o que me chama a atenção é o tamanho do amor desse Deus. Porque, irmãos, ele chegou numa situação no fundo do poço, sabe? Eu não sei se você já passou por isso, de chegar no fundo do poço, é porque não tem mais para onde ir, gente. Não tem mais o que fazer, não tem luz, não tem nada, você está numa situação que não tem mais jeito. E ele começa a pensar na casa do pai e a lembrar, meu Deus, eu tinha tudo lá. Eu era feliz e não sabia. Quer dizer, o filho pródigo está aqui. Sabe, olhando para essa condição, olhando para esse momento de miséria espiritual, moral e pessoal, e lembrando da casa do pai. E ele pensou, poxa vida, eu estou aqui nessa situação, porque eu não honrei o pai que eu tinha, o pai que era bom para comigo. Aí ele diz, eu pequei contra os céus, pequei contra o meu pai, mas eu vou voltar na casa dele. Irmãos, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, é um coração contrito e quebrantado, Salmo 51, 17, ó. O sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Esse indivíduo, esse rapaz, ele se arrepende. E ele não volta para a casa do pai para ser filho. Sabe por que ele não volta? Porque ele abriu mão, quando ele pediu a herança, ele abriu mão de ser filho dele, ele não tem mais direito, humanamente falando, não tem mais jeito, sabe, não tem restauração mais, mas eu vou pedir ao meu pai, vou pedir perdão para ele, e vou pedir ao meu pai para pelo menos me deixar ser um dos seus empregados, porque o empregado do meu pai tem muito mais dignidade do que eu estou tendo agora, porque ele abriu mão de tudo. Queridos, não abra mão do teu direito, não abra mão das bênçãos que Deus entregou nas tuas mãos. Sabe? Não abra mão das promessas de Deus para a sua vida, porque estão falando isso ou aquilo. Permaneça na posição que a bênção de Deus será sobre a tua vida. E aí nós vemos que quando nós nos chegamos ao Senhor e nos arrependemos de todo o nosso coração, queridos, aí existe o Pai bondoso. E olha só, nesse próximo slide, o pai corre ao encontro do filho. Não é o filho que chegou lá na cidade e foi ao encontro do pai. Quando o pai, todos os dias, diz a tradição, que todos os dias, aquele pai experiente sabia um dia ele vai voltar. E todos os dias, segundo a tradição judaica, aquele pai ia para a porta da cidade. Sabe por quê? Lembra que ele pediu a morte do pai quando ele pede herança? Se ele chegasse lá e não tivesse o pai para receber, ele era morto ali mesmo. Porque o povo estava revoltado com ele. Aí, o pai ia para a porta da cidade. Quando o pai avista o filho, maltrapilho, fedendo, todo arruinado por causa da decisão errada que ele tomou, por ter se entregue a um sentimento demoníaco, o pai corre com alegria e abraça o seu filho. Imagina, irmãos, imagina você chegar numa miséria espiritual tão grande, num
num cheiro desagradável no nível espiritual. Não sei se a gente consegue imaginar isso. Diz aqui no capítulo 15, versículo 20, e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se move de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Olha o amor de Deus. A gente chega sujo, maltrapilho, cheio das nossas ideologias e tal, todo arruinado, e ele vem e nos abraça. Eu quero que você pegue essa palavra e guarda ela no teu coração quando alguém disser para você que você não vale nada. Quando alguém tentar te diminuir, quando alguém tentar te jogar na sarjeta espiritual, dizendo que você não presta, lembre-se que tem um Deus que te ama e te amou a ponto de entregar o seu único Filho Jesus em favor de nós. Ele nos abraçou, Jesus nos beijou, Jesus chorou para que tivéssemos alegria, para que tivéssemos vida. Que privilégio maior do que esse, o mundo lá não consegue entender, mas nós temos a presença de Deus em nossas vidas. Então não aceite uma palavra contrária que não venha de Deus para a sua vida, porque você é especial. Talvez eu esteja falando para alguém nesta noite, que esta semana, que este mês, que este ano, está com o coração angustiado, porque a vida inteira só escutou que não prestava. Meu querido, minha querida, você presta, porque Deus ama você, Ele te escolheu, Ele te separou para a glória dEle. Oh meu Deus, não importa quão distante alguém tenha ido, Deus continua disposto a receber quem retorna. Lembra do Davi lá no Salmo 51? Quando Natan chega para ele e fala assim: rapaz, o camarada tinha uma ovelhinha e tal, e aí ele pegou a ovelhinha lá. O que esse homem tem que fazer? O Davi tem que morrer. Aí o que o Natan falou? Você é esse homem. O senhor pegou a ovelhinha lá do Urias, botou Urias, mandou matar Urias, botou ele lá na frente da batalha. É o senhor. Sou eu. E rasga suas vestes, se humilha diante de Deus, me perdoa. Não afaste de mim, Senhor, o teu Espírito, Pai. Porque o pecado cega, irmãos. O pecado cega de tal forma que a gente não consegue nem ouvir os nossos amigos com os bons conselhos que tem para nos dar. Mas quando Davi cai em si, ele pede: Deus, não tire de mim, Senhor. Não retire de mim o teu Espírito. Uma pessoa sem a presença de Deus, queridos, é terrível. Esse ponto aqui foi, sabe, nossa, quando eu estava lendo ali, estudando, eu falei: meu Deus, que coisa tremenda, porque a gente prega tantas vezes sobre o mesmo texto, e todo dia que você lê o mesmo texto, todo dia Deus tem coisa grande para falar. Olha o texto de Lucas, capítulo 15, 21 e 24. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, põe-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o. E comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Primeira coisa que o pai faz, depois que recebe o filho, ele busca roupas dignas, sabe, para o filho, representando honra restaurada. Sabe aquele indivíduo que chegou ali arrependido, porque não sou digno mais de ser seu filho? Não. Vou te dar aqui uma veste nova, você é meu filho. Não importa o que eles estão pensando, falando ou deixando de falar, você é o meu filho. E eu creio que Deus está falando para nós essa noite: você é meu filho. Aleluia! A outra coisa que o pai faz, coloca um anel. Este anel representa autoridade e filiação. Ó, está marcado aqui, é meu. Tá? Ou seja, quando ele entra com o filho na cidade que o povo está: vamos matar, vamos matar, vamos matar. Não, está comigo. Está comigo. Não. Quem é o diabo para tocar em você, meu irmão? Quem é o inferno para se levantar contra você? Quem é? Quem é maior do que o nosso Deus? Quem é Deus maior que o nosso Deus? E às vezes a gente fica olhando para o inimigo, né, com medo. Ele que é fraco, sabe, atrapalhado, e a gente com medo do inimigo. Me lembro na nossa formatura lá, não sei se a Irlane vai lembrar, o paraninfo da nossa formatura foi o pastor Evilásio, um senhor já de idade. Ele contou um provérbio indiano, e nesse provérbio ele falava que um ratinho, um camundongo, fez uma amizade com um elefante.
E aí os dois passeavam para lá, o ratinho subia na tromba do elefante, sentava na orelha do elefante, os dois passavam o dia batendo papo. Aí um dia eles atravessaram a ponte. E quando eles começaram a atravessar a ponte tremia. E o ratinho, quando eles chegaram do outro lado, o ratinho falou assim para o elefante: você viu o que nós fizemos com aquela ponte? Você pode ser pequeno, querido, mas o Deus que você serve é um Deus grande. Então, não se preocupe. Se muitos se levantam, não precisa responder. Eu estava conversando com um empresário aqui da cidade esses dias, que está passando um problema na faculdade porque estão falando ideologias contra Deus, e ele está lá querendo defender Deus. Eu falei: irmão, não precisa defender Deus. Não gaste o seu tempo defendendo Deus. Só seja servo. A melhor maneira de você defender Deus é servo. Não se indisponha com seus colegas de escola, porque não vale a pena. Irmãos, o que eu posso falar que vai mudar a condição de Deus? O que eu posso agregar no meu côvado? O que adianta eu ir lá brigar com fulano para provar que Deus é Deus e acabou. Se ele quiser aceitar, ele aceita. Se não quiser, Deus continua sendo Deus, meu Deus. Então existem indagações em nossas vidas, já vou terminar, tá, irmãos? Que não cabe para nós. Não precisa da gente fazer isso. Agora, seja correto naquilo que você faz. Transmita o amor, a graça de Deus. Viva ela, se entregue, se rasgue na presença do Senhor. Então ele coloca o anel no dedo do filho, representando a filiação, e as sandálias. Né? Olha só, os escravos andavam descalços, mas o filho andava com a sandália. Então ele restaura aqui a questão da filiação e a autoridade também. Eu sei que você gastou tudo que eu entreguei para você, mas não se preocupa não, porque você continua sendo meu filho. Eu te amei, eu te gerei, eu te escolhi no ventre da tua mãe, e eu sou Deus na tua vida. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vem um pensamento muito interessante. O povo estava em festa, o pai estava alegre, e havia uma música ao fundo, e um filho, outro filho, que não gastou nada, que estava ali na presença do pai. Irmãos, chegando, e o que está acontecendo aí? Que barulhada é essa aí? Falando com o empregado dele lá. Não, esse irmão que chegou aí e tal, e seu pai... Quê? Ele gastou tudo do pai. Irmãos, isso é humano, tá? Se a gente olhar assim, com carinho aqui pro irmão do filho pródigo, do irmão do pródigo lá, poxa, fala sério. É justo. Mas quem vai entender a mente de Deus, irmãos? Deus não pensa como nós pensamos. Sabe o que Deus está falando aqui? Se você começar o capítulo 15, você vai ver que Jesus foi indagado pelos fariseus. Quem eram os fariseus? Os doutores da lei da época, os religiosos, que estavam questionando Jesus porque estava conversando com pecadores. Então aqui nessa parábola, Jesus, ou seja, vocês aí, que são religiosos, doutores da lei, que deveriam amar, olhar para o próximo com misericórdia, o que vocês estão fazendo? Estão recriminando, estão indagando Jesus, acusando Jesus porque ele andava no meio de pecadores. Aí eu vejo alguém que está na casa do Pai, 20 anos, 30 anos, 40 anos, e não acontece nenhuma mudança. Que não fica feliz quando um pecador se arrepende. Que não fica feliz quando um irmão que caiu por algum, vamos dizer aí, por algum deslize da vida, se desviou e voltou para a casa de Deus, e aí a gente recebe com alegria, ele fica sentado lá emburrado. Então não adianta só estar aqui dentro da igreja, irmãos. Eu falava isso lá no GC também ontem. Estar sentado aqui não é garantia de salvação, não. Que isso, pastor? Você vai tirar o povo da igreja? Não, irmãos. Aqui é lugar de encontro. Aqui é lugar de entrega. Aqui é o lugar onde Deus vai nos mostrar quem realmente nós somos e quem realmente Ele é e o que realmente Ele está fazendo em nossa vida. E nesse lugar, Deus transforma a nossa vida. Agora, religiosidade, eu sou fariseu. O fariseu, ele andava assim, olhando para o chão para não olhar para mulher nenhuma. E olha que as mulheres usavam aquele negócio, cobria o corpo todo, né? De vez em quando tem algumas histórias aí na tradição judaica que um batia de frente na árvore lá porque estava olhando ali, não podia olhar para lado nenhum. É um santo que eles eram, mas aí, na hora de praticar o amor, a verdade... O que Deus encontrava no coração deles? Nada. E aí eu pergunto para você, será que nós temos sido igual o irmão do filho pródigo? Que ao invés de se alegrar com aquele que voltou, aquele que estava morto, mas agora reviveu,
Ele se negou a entrar na festa, não vou. Ele gastou, ele fez, ele aconteceu com o dinheiro do papai, que não sei o quê, não vou. O pai vai lá, não, meu filho, poxa vida, não fica assim, porque não sei o quê, vamos lá, não vou, não vou, porque o senhor nunca me deu, estou aqui todo dia com o senhor trabalhando, acordando de manhã, estou junto contigo, né? A vida toda, não gastei nada do senhor até hoje, o senhor nunca me deu nem um cabritinho para poder fazer uma festa com os meus amigos, e aí o fulano de tal que fez, aconteceu, tá lá, ó, fazendo a maior festa, deu anel, deu veste nova, deu sandália, restaurou a dignidade dele, alguém que não merece o meu respeito, mas alguém que é amado por Deus. E aí o pai fala, olha, você está todo dia comigo, meu filho, tudo que é meu é seu, você não precisa ficar assim. Para fechar essa mensagem esta noite, eu gostaria que você fosse para casa pensando, qual é a sua posição na presença de Deus? Qual tem sido a nossa posição na presença do Senhor? Sabe? Mas o apóstolo João, ele, na sua primeira carta, não me lembro agora o texto, ele vai dizer assim, olha, filhinho, eu escrevo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai, que é o justo juiz, que é o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque quando Deus me escolheu você, Deus já sabia da nossa condição. Não, isso não dá legalidade para o pecado na nossa vida. Mas é que Deus nos conhece. Se há arrependimento, se há graça na presença de Deus, querido, Deus vai abençoar a tua vida. Que possamos ser melhores na presença de Deus. Me desculpe pelo horário, irmãos, eu não sabia que ia demorar tanto assim. Mas que possamos ficar com essa palavra. Você é muito importante para Deus. Tá? Não importa se o vizinho se levantou contra, se lá na empresa, não sei aonde, não se preocupa não. Vai para casa e fala assim, poxa, eu não sabia que eu era tão amado ou tão amada pelo Senhor assim. Deus te ama e abençoa a tua vida, querido, em nome de Jesus. Coloque sobre seus pés nesse momento. Aleluia! Meu Deus! Aleluia! Seu nome sobre todo. Sobre tudo, os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado tu és, santo, santo pra sempre. Santo, Senhor Rei dos Céus, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo pra sempre. Aleluia! Meu Deus, eu te louvo, eu te bendigo, Senhor, eu te exalto nesta noite, pelo teu amor tão grande, tão maravilhoso, tão magnífico, Senhor, sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela tua fidelidade, pela tua graça, pelo teu amor, pela manifestação do teu poder, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu declaro a tua bênção, eu declaro a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida da tua filha, Senhor. Renova, olha, vivifica, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Santo, meu Rei, Santo, sempre será, Santo, Santo pra sempre. Aleluia, glória a Deus. Meu nome é maior, meu nome é sobre todos. O Senhor de meu nome é sobre todos. É mais alto,
Teu nome é sobre todos os nomes, poderes, teu nome é sobre todos. Santo, da criação, Santo, exaltado és, Santo pra sempre, aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Aleluia! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Aleluia, Jesus! Aleluia, Jesus! Santo pra sempre! Meu querido, que você volte para o teu lar abençoado em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, a tua família, a tua casa, em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém? Amém. Um grande aplauso ao Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.